E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um conteúdo da nossa coluna GTR, Gestão, Tributos e Resultados. E resultado, na verdade, né? São vários resultados, né, Nicolas? Com meu amigo, Muito. consultor, professor, empresário, palestrante, multitarefas, Nicolas Belfort. E aí, meu amigo, como é que você tá? Tudo certo. Muito bom dia. Vejo que tá quente aí, né? Tá quente, tô feliz. Fico triste quando fica frio, mas parece que o tempo deu uma melhorada agora, deu uma estabilizada aqui. Eu fico até mais contente. Certamente. Ninguém é plenamente feliz sem sol, não tem como. Pessoal, Exatamente. o vídeo de hoje é uma sequência do texto da semana passada, chamado Cenários Financeiros. E aí, esse é o contexto, né? Vou passar a palavra para Nicolas para a gente não perder mais tempo e ir direto ao ponto. Com você, Perfeito, Nicolas. perfeito. É, esse episódio, eu sou suspeito, né? Que eu sempre falo que é muito bom, mas o episódio de hoje realmente é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Desde que eu tive muitos problemas com as lojas, eu comecei a ficar meio que viciado em construir cenários, né? E Sim. acho que hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Como construir esses cenários financeiros sem se preocupar em invadir o campo tributário, que bate na tecla, isso tem que ser feito com um profissional, não tem jeito. Então, uma confusão que eu considero muito comum é que quando o assunto envolve tributo, na cabeça do sujeito parece que só tem dois caminhos. Ou ele domina o tema técnico, ou ele fica parado esperando para alguém decidir. Na verdade, não é assim. A gente não precisa virar tributário defender uma tese, né? Não tem que substituir contador, advogado, nada disso. É, mas da mesma maneira, ele também não pode usar isso como desculpa para ele não se preparar, né? Sim. E uma coisa é discutir qual o caminho tributário, e outra coisa é perguntar se esse caminho acontecer, como que a minha empresa vai reagir? Eu acho que essa é bem a base aí do que a gente vai conversar. Cortou um pouco. Significa invadir esse campo tributário, né? É traduzir esses impactos tributários para o caixa, para a margem, para tudo mais. Sim. E acho que essa separação é importante porque uma coisa é o técnico definir o caminho, outra coisa é a empresa se preparar para esses efeitos desse caminho, né? O engraçado nessa construção de cenários, levando em conta, ou isolando, né, a questão tributária, é que, ela se comporta, ora, por tomada de decisão do cliente, do contribuinte, ora, por tomada de decisão alheia ao cliente, ao contribuinte, né, que é o tomada de decisão do governo. Mudou a tributação, de um produto, de um serviço, mudou o entendimento da Receita Federal, do Estado ou do município. E tem outras coisas que o próprio contribuinte pode escolher, como, por exemplo, o que que ele vai vender, o que que ele não vai vender, a própria classificação fiscal de um produto ou de outro, como é que ele vai trabalhar com isso, porque existem interpretações e possibilidades, e a tomada da escolha do regime que ele vai apurar, que isso aí, fora poucas exceções, a maior parte das vezes é de decisão do próprio cliente. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que, às vezes, você muda o regime tributário uma classificação fiscal, muda algum elemento dessa variante tributária, e isso aí cria um outro cenário financeiro para o cliente. E aí ele volta aqui e toma uma outra decisão a partir dessa variante tributária que ele alterou ou que foi alterada. Ela é meio que ela tem efeitos nas duas pontas, ora como consequência, ora como causa. E isso aí às vezes é difícil do sujeito que é o empresário, né, que é o empreendedor, que tem uma visão, às vezes, linear das coisas, entender. Não, mas como assim? Né? Não tem um ponto só de aferição. E aí, quando você entende isso, que eu acho que é da sua natureza aí também, você entende a partir de uma visão. Você entende esse custo tributário a partir de uma visão estratégica.
E aí você fica toda hora montando cenário. Isso aqui é melhor, isso aqui é melhor, isso aqui e tá certo. E como você diz, essa decisão não é de uma pessoa só. É do sujeito que vai operar, é do contador que está fazendo ali na prática, que entende várias questões operacionais também, burocráticas, mas operacionais. É do sujeito que vai pensar, que é o estrategista tributário, geralmente é um advogado, é um contador, é um consultor. É uma pessoa que não desenvolve essa função típica do contador, ou típica do advogado, ou típica do empresário. E se forma, na verdade, o que está acontecendo muito agora com a reforma tributária, isso aí está muito em evidência, que é a figura de um comitê tributário, né? São várias pessoas dentro de um mesmo negócio, com funções diferentes, pensando a parte tributária, que é isso aí que acontece. Que a reforma tributária evidenciou isso aí e agora está muito mais em voga, né? Você entende, tá se entendendo que você precisa de mais de uma pessoa pensando sobre a mesma coisa, cada um na sua competência. Isso, do lado de cá eu chamo isso de erro da hipótese única, porque o cara Sim, ele olha só para bom, um lugar. exato. Eu vejo a empresa trabalhar sempre com uma hipótese, né? E geralmente é a mais confortável, né? O cara não avalia os níveis de cenário. Que é Então ele o monta. desculpa, só pra fazer um link com o vídeo passado, que é aquela Ah, história de que o sujeito não sabe que ele não sabe. É aí. exatamente, muito bom isso aí, inclusive. O empresário, ele geralmente ele monta toda a estratégia dele como se fosse continuar tudo igual. Ele projeta caixa, ele monta preço, ele Sim, compra, ele contrata, ele investe, tudo como se a realidade fosse perpetuar. E ainda mais aqui no Brasil, isso não existe, né? sim, E quando a empresa ela só se prepara só para esse cenário que ele gostaria que acontecesse, né? Aí geralmente vem susto. E o problema muitas das vezes não é ter esperança, né? É transformar justamente essa esperança aí que ele tem em um planejamento para a empresa dele. E é, isso não é método, né? Isso não vai pagar o teu boleto no final do dia. E a pois empresa é. madura, quando a gente começa a trabalhar dessa maneira com as empresas, ela para de falar tomara que dê certo, né? E ela começa a entender que se der certo, ótimo, mas se apertar, o que que eu faço, né? É, E aqui eu acho que vale até um comentário que na prática muita empresa ela espera uma definição técnica para só depois pensar no caixa dela. E muitas vezes, quando a definição chega, o tempo de reação já ficou menor. Então é, já você não consegue mais trabalhar. Eu tem como fazer isso na prática? é, Tem. Eu gosto muito de fazer isso na prática. E eu geralmente utilizo uma técnica, não é uma técnica que já existe, é algo que eu mesmo faço para mim, que são criar três cenários, né? É, quando o momento é de incerteza, eu penso nesses cenários da seguinte maneira. Primeiro, cenário mais conservador, que não é o pior do mundo, né? Não vai ter catástrofe, é só a visão mais prudente, eu diria, né? Com menos euforia. O segundo cenário é o cenário mais provável, que é aquele que é mais plausível de acontecer com as informações que a gente tem disponíveis naquele momento. E o terceiro é justamente o cenário de estresse. Esse cenário responde aquelas perguntas que os empresários evitam, né? Se apertar de verdade, quanto tempo que eu aguento? E essa pergunta ela é mais dura porque ela envolve o cara ter uma coisa que a gente não está acostumado a fazer, que a gente fala muito, que é ter caixa. sim. E a empresa ela não testa o limite no planejamento. Se ela não faz isso, ela acaba descobrindo o limite dela só na crise. Então, desculpa, nesses três cenários, a gente acabou de viver isso agora, né, com a NR1. A NR1 veio com um posicionamento que ia ter que ter forte, tudo ia mudar, as empresas vão quebrar e ninguém vai conseguir sustentar. Então, depois passou, a gente vai começar agora nesse mês.
e quando chegou em cima do momento, foi adiado e quer dizer, então dá para você ver esses cenários, né? Você vê o cenário conservador, você vê o cenário mais provável que ia ter, de fato, a NR1 ia acontecer, e depois chegou em cima da hora, não aconteceu, então jogou mais para frente. Hoje a coisa toda já flui de uma maneira. Algumas pessoas ainda não ouviram falar de NR1, né? Mas a coisa agora flui de uma maneira muito mais tranquila. As empresas que fazem parte de contratação e demissão de funcionário, né? Os laboratórios já se adequaram, então já existe estratégia, então acho que a coisa acabou caminhando. Isso aconteceu E também com a reforma tributária agora, né? eu Hoje ia falar começa, isso né? agora. O destaque na nota era para ser, não era? Então, aí mudou e criou no sábado, saiu um outro cronograma aí que vai até o final do ano, tem que virar. É isso. Hoje a gente está falando de split payment, data de corte 31 de dezembro, mas existe candidato dizendo que se for eleito vai bloquear isso. Tem muita chance de acontecer, eu acho que esse é o cenário mais provável com as informações que a gente tem hoje. E vamos se programar para a gente viver esse cenário. É, Não aconteceu. O show justamente a gente preparou a empresa para um cenário mais agressivo, que é o cenário que eu falei que é o cenário de estresse, que é o terceiro cenário. E chegou lá, não aconteceu. Perfeito, cara. Vamos viver bonanza aí por alguns meses, com caixa na empresa. Dá para você pensar em fazer outras coisas ou se preparar para se a coisa não for acontecer em janeiro, acontecer, sei lá, em fevereiro, em março. Então, acho que o tempo de se planejar é justamente já está até um pouco atrasado, né? Porque a gente vai é. entrar agora em novembro, vai ter 13º, então começa a baixar bastante o caixa das empresas. Então, eu gosto de trabalhar sempre esses três cenários, justamente para evitar qualquer tipo de surpresa. E se a surpresa acontecer, eu, de fato, estou preparado. Sim. E no cenário bom, acaba que essa planilha ela descomplica, né? Porque tem um outro erro aqui, que achar que o cenário financeiro ele precisa ser uma planilha gigante, É complexa, que o verdade. cara tem que entender de tudo, cheio de aba. Tem umas Prever planilhas que eu tudo, pego né? que eu não consigo entender. É até uma brincadeira que eu faço interessante, que o cara me manda a planilha e fala assim, quer que eu te explique? Eu falo, cara, se você está me perguntando Se precisa. se você quer que explique, é porque não tá bom. Porque planilha boa é aquela que você manda e todo mundo entende. Sim. Então, e o cenário bom, ele não necessariamente ele é o cenário mais bonito, mas ele é o mais útil. Então, as perguntas que geralmente a gente tem que fazer com base nesses cenários que eu falei se isso acontecer, eu reviso meu preço? Se a margem for apertar, o que que eu mudo? Se o caixa cair, qual decisão entra primeiro? Então, esse tipo de pergunta que você vai fazer é justamente baseado nesse cenário que você construiu. E veja que não precisa de nada muito mirabolante para poder construir esses cenários. E, por último, que é a pergunta mais importante e que é invariavelmente a pergunta que eu sempre faço. Se for permanente, o que que eu preciso mudar na minha estrutura? Então, acho que essas são as perguntas baseadas naquele cenário que eu falei. Isso não é adivinhar futuro, né? Ele é criar esses gatilhos de decisão, que é fundamental, no final das contas, porque o Sim. pior momento para decidir é quando o problema já estourou, né? E no susto a gente acaba decidindo com menos caixa, com menos tempo e etc. E aqui, Augustão, talvez vale até trazer uma visão mais técnica, porque
esses cenários eles não precisam ter necessariamente, quando o empresário fecha, desculpa, ele precisa muito mais da tua ajuda para saber o que que vem dessa parte de tributos, para ele poder encaixar nessa planilha que ele fez da gestão dele. Eu acho que isso dá para fazer tranquilamente dentro do tributário, E certo? tem várias camadas para isso aí, porque, por exemplo, existe o cenário financeiro onde a empresa vai mexer no preço, vai mexer na margem, vai lá diminuir o resultado. A depender da variação do resultado, vale a pena uma troca de regime tributário, para frente, né? Tem que ser sempre para frente, a gente não pode trocar para trás. Então, vale a pena o sujeito fazer isso para aí é aquilo que eu falo. Em função de uma situação, gerou um resultado que mudou a parte tributária, que vai lá no começo, vai mudar o próprio resultado de novo. Então, isso aí faz muito sentido. Dependendo do momento que a empresa vai entrar, o momento de investimento também, vai expandir. Vale a pena avaliar o regime tributário e trabalhar com E, outro cenário financeiro em função disso aí. Às vezes o sujeito aí, sofre uma um, um contratempo, né? Vamos dizer assim, um revés financeiro grande, seja de qualquer ordem, até tributária mesmo, ou às vezes trabalhista, ou às vezes comercial, que isso aí impacta no resultado. Vai sempre olhar lá, cara, vai ter um problema aqui de fluxo ou de caixa, cara. Vale a pena mudar a configuração tributária do negócio. E existe aqueles casos em que o negócio se tornou inviável, porque o mercado mudou, seja porque veio alguma coisa que ele já sabia ou não sabia, mas para isso ainda também tem trabalho não só tributário, mas jurídico como um todo, de você conter a avalanche, né? Então, assim, trabalhar o problema a partir de uma luz jurídica e entender o que, que pode ser feito, né? Vamos negociar, tem a figura da recuperação judicial, tem a parte tributária, tem várias coisas, tem transação tributária também, e existem variáveis que não só impactam diretamente no resultado, mas às vezes na consequência daquele resultado, né? Na manutenção ou no fim da empresa mesmo. Aí o sujeito pode olhar, cara, esse negócio não faz mais sentido. Tipo, numa mudança agora de reforma tributária, onde você muda as configurações todas, a boa parte dos negócios, as configurações tributárias, determinados negócios não vão fazer sentido em existir do jeito que são hoje. Então, tem que ser menor, tem que ser maior. Tem que ter menos custo com isso, menos custo com aquilo. É possível, não é? Então, assim, tudo pode mudar. E você tem um plano, a partir dessa estratégia, de usar o cenário tributário para compor esse cenário financeiro como um todo e ter um plano ou de contenção ou de mudança. Então, isso tudo é figura do advogado num perfil estratégico, né? Mas que entende a parte tributária, porque às vezes você dá prejuízo num negócio que isso pode ser aproveitado tributariamente para frente, a depender do regime que você está, como é que você vai construir isso aí. Nada é uma coisa só, eu acho que é isso que eu queria falar. E o lucro real é sobre isso, né? Exato, é isso, assim, ele é muito mais, ele tem muito mais tração com o seu resultado, né? Tração com a sua realidade. E aí ele te defende nesses momentos de dificuldade mesmo. Porque os tributos, ainda mais agora com essa reforma tributária, onde que é débito e crédito, não só para lucro real, mas para lucro presumido também. Até as empresas simples podem entrar nessa figura nos tributos novos. Tem outras variantes aí que você tem que olhar para a perenidade, no final das contas, do patrimônio ali, né? Ou não do negócio em si, mas do negócio com você dentro, entendeu? Eu ia agora até falar de um exemplo real, né, que eu vivi, mas tu já resumiu tudo. Foi exatamente isso que a gente passou no passado. A gente trabalhou junto, e assim, eu não canso de dizer isso, foi crucial a tua entrada naquele momento dentro dos meus negócios, revisando tudo, revisando toda a parte tributária, entrando com a técnica, e a gente, de mão dada ali, construiu os cenários para frente, a coisa toda realmente mudou e não ficou mais aquele, se isso acontecer, o que que acontece? Não, a gente já começou a operar um novo cenário. Isso tirou.
as minhas empresas da Espera e colocou toda a gestão que eu tocava, colocou elas em movimento. E em momento nenhum eu precisei invadir o campo tributário para fazer isso. Sim, É sim, totalmente respeitado e os impactos foram todos trazidos por você, já com um cenário bem definido e, cara, e a gente tocou a vida e deu tudo certo. Então, assim, não só a gente está falando de algo que a gente conhece, tanto você na parte tributária quanto eu na parte de gestão, mas a gente viveu e a gente aplicou. Então, obviamente, você deve ter aplicado isso mais uma centena de vezes, pelo menos, é o nosso mas trabalho. exatamente. Mas da minha parte foi muito mais entender desde o primeiro momento que eu precisava e que eu tinha que fazer algo para mudar. No entanto, a minha base também ela já era mais confiável, porque eu sabia que não adiantava só você trazer o caminho, porque eu tinha um ponto importante, que eu não tinha como eu construir um cenário se eu não tivesse domínio pleno dos meus números. Então, se e aí eu bato de novo naquela tecla que a gente sempre bate. Se o empresário ele não entende a margem, não entende o fluxo de caixa dele, é, a necessidade ou não de capital de giro, é, enfim, tudo vira chute. Sim, Eu estou agora iniciando um trabalho, acabei fazendo uma pesquisa mais aprofundada de uma empresa, não é do ramo de food, ela trabalha muito com parcelados. Mais de 90% da venda dela vem de pagamento em 10 vezes. E quando você aplica a antecipação e ele antecipa tudo, porque está com problema de caixa, você tem um custo ali de quase 8% mês, mas quando caramba. você coloca isso traz essas dívidas, né, para valor presente, você aumenta muito mais. Então, aqui cabe uma estratégia de ir ao banco e pegar um capital de giro, que você paga 3% ao mês, ou 4%, na pior das hipóteses, né? Então, eu acho que só para tomar essas decisões, você precisa entender seus números. E não adianta só fazer uma planilha bonita, ela tem que ter uma gestão boa, porque se você começa já com uma premissa mais fraca, o resultado e as decisões que você vai tomar eles vão ser fracos, fato. E antes de simular, antes de criar esses cenários, você precisa entender o basicão da tua empresa. Quanto que realmente sobra? Onde que está, em qual período que o caixa aperta? Qual o preço suporta esses ajustes? A margem minha está vulnerável? Não está? Eu preciso de capital de giro? Quanto que é? Então, é, parece que é um planejamento, mas, na verdade, ela não vai sustentar a sua decisão se você não tiver esses números de É, maneira clara. E até acho porque que só dá para planejar o que a gente conhece, né? Se você não conhece seu negócio, não tem como planejar. Isso aí às vezes, é um trabalho que você acaba instigando o cliente, no meu caso, a desenvolver em função dele querer um planejamento. Falei, cara, tem que vir assim, né? Não dá. Cadê sua DRE? Não tem. Como é que é seu custo? Ainda manda sua estrutura de custo. Aí não tem. Ou ela é furada, assim, né? Não é 100%. Então, acaba tendo que instigar o sujeito a desenvolver isso aí para depois pegar essa matéria bruta aí e burilar, né? exato. E o papel de cada um ele tem que ficar bastante claro aqui nesse Sim. caso, porque construir esse cenário financeiro ele não está misturando os papéis do empresário com o técnico. Não. Ele conecta, ele é o especialista tributário que analisa esses caminhos possíveis
a tomar, o financeiro mede esse impacto desses caminhos e a operação entende o que muda na prática. sim, Então, isso faz com que o empresário decida com clareza. O problema é que muita empresa recebe, às vezes, boa orientação técnica, mas na hora de traduzir aquilo para a realidade dela, para o cenário dela, para o caixa dela, ela não consegue virar essa chave. Ela não recalcula o preço, ela não revisa a capital, ela não ajusta calendário financeiro, que vai ser importante, mais importante ainda daqui para frente, né? com certeza. Então, a estratégia, ela existe, mas a execução financeira ficou capenga. E E às vezes o aí, sujeito não quer nem ter esse desconforto aí de fazer o ajuste. Aí contra isso aí não tem o que fazer. Tem fica, às informação, tem vezes, tudo, sabe o que vai fazer, fala, ah, não quero. Aí, tem pressão de sócio, que às tá. vezes também não entende. Então, o sócio operador, ele fica realmente que tem a chave da gestão do negócio, ele precisa ter clareza e ter posição firme, muitas vezes, para passar para os sócios financeiros qual o cenário que está acontecendo. E isso E envolve às vezes não verba, consegue virar mesmo, né? A não operação não consegue. vai funcionar Não assim. consegue. Não vai dar, paciência, é o custo que está ali, já sabe onde mexer, mas não consegue. E tá tudo É. bem. Mas assim, pelo menos Ah, tem que saber que não consegue. eu não sei como é que eu vou explicar que esse mês tive EBITDA positivo, tive margem, a gente deu lucro, mas eu não vou dividir dinheiro porque eu preciso fazer caixa. Meus sócios não vão aceitar. Então, assim, isso passa o tempo todo. Sim, É difícil, mas como que você mostra isso para o sócio? Se você tem que mostrar o cenário dali para frente. Não pode, eu preciso fazer caixa. Por quê? Vozes da minha cabeça. Não, né? Então, monta, mostra esses cenários para frente para os teus sócios, porque vai ficar claro e eu tenho certeza que você vai conseguir. E faz parte também da gestão do operador saber sentar com os sócios e convencê-los do caminho correto, né? e levar essa informação e tomar essa decisão passa também por nesse nível que você está dizendo, de você reavaliar o sentido da sua sociedade, se faz sentido estar com aquela pessoa, se é ali que você quer Também. estar, né? Porque assim, é o planejamento estratégico, né? O que que se vê daquela empresa. E aí você vai tomando suas decisões pessoais em cima desse planejamento como um todo, né? Mas é de cada um. Essa é a famosa maturidade empresarial, né? Que é muito Sim, difícil, tá? É exatamente o momento que o sócio operador, o dono, deixa de tocar a empresa só pelo presente e começa a preparar o negócio lá na frente, né? Para estar no sim. futuro, para estar vivo daqui a 10 anos, daqui a 15, 20 E anos. aí o cara Então, quer estar vivo daqui a 10 anos por quê? Para fazer o quê? O que que ele vai fazer com o tempo que é, sobrou, né? O que que ele vai fazer com esse dinheiro? É um planejamento maior, às vezes. Cara, é como todo relacionamento, né? Você vai medindo, vai falando onde é que eu quero. Isso aí denota onde o sujeito quer chegar, onde hoje ele pretende estar lá na frente. E aí você vai vendo se é bom para você estar ali ou não. Enfim, é o que você quer, o que você não, sem adjetivar, né? Mas se sim, faz sentido ou não faz sentido. É planejamento estratégico mesmo. Negócio, até porque isso pode mostrar para você que aquele negócio não faz sentido desse jeito a longo prazo. Fala, cara, nós vamos ficar no mesmo lugar, então tem que partir para outro negócio. Ah, não quero, eu quero ficar só aqui. Até para você entender a sustentabilidade ou a escalabilidade daquele negócio. Eu acho isso, no meu, que é serviço, isso aí é muito claro. Para cada tomada de decisão dessa, de gastar ou não gastar, de fazer caixa ou fazer ou não fazer, né? O meu é mais equipe, né? Contrata equipe, não contrata equipe, né? Você tem outros gastos aí que envolvem pessoas também. Né? Vamos investir nisso ou não vamos investir nisso? Isso aí no final das contas, é o do projeto do negócio como um todo. perfeito. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, parece muito simples, mas se você para analisar, você vê que ela é extremamente profunda, que é vence quem se prepara melhor. Com Essa é a certeza. realidade. Sim, A gente não tem que adivinhar nenhum caminho. sim, Tudo, tudo está aí. Basta você ter as conexões com as pessoas, com a parte técnica certa, com as pessoas que já passaram por isso, preferível, né? sim. E tudo fica. Não é fácil,
mas as coisas tendem a ser muito facilitadas. Acho que essa é a mensagem que eu deixo aí no final. Vence, quem se prepara melhor. Acho que É é isso. uma boa maneira da gente encerrar hoje. Exato, eu ia falar isso para a gente encerrar, mas vamos ficar com essa frase: vença quem se prepara melhor, até porque o futuro você não consegue prever, só existe o agora, né? Você tem que estar focado no que você pode fazer agora, que é se preparar. Concordo. É isso. Muito bom. E é isso. Bom, pessoal, o Nicolas já deu a deixa para o fim, encerramos nosso tempo regulamentar. E queria convidar vocês para, se estão assistindo esse vídeo, assistir os anteriores e conferir o texto que vai estar aqui no link da descrição e os textos anteriores que estão na página da Ágora, com relação aos temas anteriores. Na verdade, são todos uma sequência, né, Nicolas? Sim. É isso. Tá bom, gente? Espero que tenha sido produtivo, que vocês tenham gostado. Vamos com tudo, hein? Vamos com tudo. Um abraço. Abração.